Então vamos lá, pessoal. Nossa aula de introdução à Bíblia, né? Módulo 1 do curso Vida Nova de Teologia. E nós estamos na lição Quem escreveu o Antigo Testamento. Nós vimos, né, resumidamente, que a gente falou na aula passada, que o primeiro autor das Escrituras foi Moisés, né? E além de Moisés, nós tivemos vários profetas que também relataram, cronistas de reis, que escreveram debaixo da inspiração do Espírito Santo e da graça de Deus, do poder, né, também de Deus, preservando essa palavra que chegou até nós, o Antigo Testamento, tá bom? Muitos deles são poemas, outros são histórias, outros são palavras proféticas. Nós já mencionamos também e falamos aqui, vou repetir, que 1/3 das Escrituras, cerca de 27%, segundo os eruditos, os especialistas, os biblistas, é profecia nas Escrituras. Ou seja, 1/3 da Bíblia é profecia, é palavra profética. Algumas coisas já aconteceram, outras estão acontecendo conosco hoje, e outras ainda vão acontecer. Tá bom? Esse barulho não está atrapalhando vocês? Não. Não, tá beleza? Então vamos lá. Tá joia? Vou ficar aqui um pouquinho mais perto, para melhorar aí as imagens. Então nós paramos ali em Esdras e Neemias, não é verdade? Hã? Ah, é verdade. Salmo 119, 72. Será que eu estou distraído? Glória a Deus pelos meus aluninhos. Não, me ajudem, tá? Porque eu distraio fácil. Vamos lá então. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata, diz o salmista no Salmo 119, 72. Agora o 73 diz: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Sempre que eu falo lei, mandamento, decreto, está se referindo à palavra de Deus, tá bom? Lembrando que todo o Salmo 119, todos os versículos dele, são 100 e poucos versículos, eles exaltam o valor das Escrituras, o valor da lei de Deus, o valor da palavra de Deus. 74. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Amém? Bem sei ao Senhor que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente, eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Amém? Então a palavra de Deus, ela tem essa conotação de além de nós meditarmos nela, sermos iluminados por ela, né? Nesse mesmo capítulo, é o capítulo que fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, né? Então a palavra tem essa função de iluminar, de nos capacitar, de mostrar os caminhos de Deus, de nos dar sabedoria do alto, que é a sabedoria de Deus, que é maior do que a sabedoria dos homens, né? Mas nós vemos aqui o tempo todo o salmista exaltando o valor da palavra, declarando o seu amor e apreço, né, pela palavra de Deus, pelos decretos do Senhor. Amados, nós temos que ser, como cristãos, apaixonados pela palavra de Deus. Amém? Todos os dias lemos as Escrituras. Sabe, eu não tenho nenhum dia que eu não leio pelo menos um capítulo da palavra de Deus. Já é uma coisa que você começa com um ritual na tua vida, daí de repente aquilo vira um hábito, e esse hábito entra dentro de você e se torna algo intrínseco, já fazendo parte da tua própria natureza. Eu passo mal se eu fico um dia sem ler a Bíblia. Parece que falta algo em mim. É muito raro isso acontecer, praticamente não acontece, porque todo dia eu já criei um hábito diário de ler a palavra de Deus.
Por exemplo, agora estou estudando, eu gosto de ler cartas inteiras. Agora estou estudando a carta inteira de 1 Coríntios. No mínimo, se eu não leio, para não ler nada, eu leio uma grande coisa, porque a palavra de Deus não é nada, né? É uma grande coisa. Eu leio no mínimo o provérbio do dia. Às vezes a gente está na pressa, correria, programação, não é verdade? Eventos e coisas da igreja. No mínimo, querido, leia um capítulo da Bíblia por dia. Ah, não sei o que eu vou ler. Leia o provérbio do dia. E é muito tremendo a gente dar esse valor. Quando você honra a palavra de Deus, você está honrando o próprio Deus. Porque Deus e Cristo se revela através da palavra. Quem honra a palavra, quem honra a Bíblia, honra a pessoa do próprio Deus. Quem despreza a palavra, despreza a Deus. E Deus fala, eu honro os que me honram. Então, se você quer honrar Deus, seja apaixonado pela palavra de Deus. Todos os dias, em todos os tempos, como foi aqui o salmista, do Salmo 119, um homem apaixonado pelas Escrituras. Tá bom? Então vamos continuar ali, página 47. Vamos ler ali do meio, tá? Após o exílio, os judeus, terceiro parágrafo, retornaram à Palestina em 3 estágios. Em 538 a.C., Ciro, permitiu que os israelitas voltassem sob a liderança de Zorobabel, tá? Então a primeira leva de judeus que saiu do cativeiro, primeiro agrupamento israelita, judeu, judaico, hebreus, que saíram do cativeiro, foi um grupo que estava na frente, um líder chamado Zorobabel. Fala comigo, Zorobabel. Tiveram 3 grupos, tá? O segundo grupo, Esdras, e o terceiro grupo, Neemias. Fala comigo, Zorobabel, Esdras e Neemias. Tá? Nessa época, Ageu e Zacarias começaram a profetizar o povo em Jerusalém, incentivando o povo a construir o primeiro templo, que é o templo conhecido como Templo de Salomão, foi destruído por Nabucodonosor. Foi um grande imperador, rei babilônico, caldeu, mesopotâmio, que veio sobre Israel e destruiu com seus exércitos o templo de Salomão. Tá? Então foi construído um segundo templo em 516 a.C. Nesse mesmo período também o livro de Esther foi escrito. Olha que interessante, o livro de Esther foi escrito lá na Mesopotâmia. O que é a Mesopotâmia? É o que a gente conhece como Babilônia, tá? Mesopotâmia é o nome da região. O império é o Império Babilônico, conhecido antigamente como caldeus, babilônicos, mesopotâmicos. Está se referindo mesmo à área geográfica e a um povo que é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Seu propósito principal era demonstrar, no livro de Esther, a providência de Deus, E a gente vê ali nitidamente como Deus preservou o seu povo através de uma mulher que se entregou plenamente aos propósitos de Deus, ao ponto de colocar sua vida em risco e de perecer, por amor ao seu povo, por amor ao seu Deus, crendo, dando um passo de fé diante da direção do Senhor, e debaixo de jejum e de oração, tá? Então, nós vemos toda essa providência de Deus, o seu cuidado para com os cativos, que haviam permanecido no exílio, bem como enfatizar também os perigos aos quais os judeus estavam expostos enquanto viviam sob o domínio dos reis pagãos da Pérsia, tá? Porque aqui a Babilônia já tinha sido conquistada pelo Império Medo-Persa. Então o cativeiro que levou para o cativeiro foram os Babi, ou também conhecido como Caldeus, da terra da Mesopotâmia, exatamente, tá? Por isso que a gente vai ensinando essas palavras, para que quando vocês estejam lendo a Bíblia, vocês vão saber ligar os pontinhos, os conceitos, as palavras, as regiões, tá bom? Então é bem interessante isso aqui. O povo judeu, quando estava cativo, ele estava sujeito, submisso, sob o domínio daquele império. Aqui no caso de Esther, o império Medo-Persa.
que foi o império que conquistou a Babilônia. Tá bom? E por último veio o Império Grego, com Alexandre o Grande. Foi quem conquistou de vez, né, a Babilônia e estabeleceu seus domínios ali, conquistando o Império Medo-Persa, que havia conquistado a terra da Babilônia. O massacre de Ramã, né, que é o personagem inimigo, vamos dizer assim, do povo judeu, lá no livro de Esther, provavelmente preparou muitos judeus para os estágios seguintes do retorno à terra prometida. Onde é que era a terra prometida, gente? Na terra de Canaã, exatamente, tá? Estes aconteceram aproximadamente entre o ano 456 e 444 antes de Cristo. Tudo isso, lembrando, gente, é antes de Cristo, tá bom? Esdras e Neemias retornaram para reconstruir a cidade e os muros. É bem interessante. Esdras foi o instrumento que Deus usou na segunda leva de judeus que voltaram do cativeiro para construir, restaurar o templo, né? Restaurar restaurar não, essa não é a palavra correta. Construir o segundo templo do zero, que havia sido destruído o primeiro templo, que era o templo de Salomão. O segundo templo foi construído por Esdras, tá? E o terceiro templo ainda será construído pelos judeus na tribulação, tá bom? Um período aí tribulacional, ok? Vamos lá então. Cadê? Os primeiros capítulos de Esdras mencionam o retorno anterior de Zorobabel, que foi a primeira leva que foi para a terra de Canaã, que estava devastada, ocorrido em 538 a.C. O restante do livro, bem como o livro de Neemias, conta a história de Israel até cerca de 400 anos antes de Cristo. Malaquias, o último dos profetas menores, concluiu o registro do Antigo Testamento também por volta desse ano. Então, aproximadamente no ano 400 antes de Cristo se encerrou a palavra profética, os escritos do Antigo Testamento. Se fechou ali o que nós consideramos hoje, não só nós, como os judeus também, consideramos o cânon bíblico do Antigo Testamento. O que é cânon, gente? Eu já falei. Cânon significa índice dos livros considerados inspirados por Deus. Fala comigo. Cânon é o índice dos livros considerados inspirados por Deus. Bom, então Malaquias, que é o último livro que a gente tem na nossa Bíblia, né, foi escrito aproximadamente no ano 400 antes de Cristo. Foi o último livro ali dos profetas menores, escrito aproximadamente nessa data aí que nós vemos. Bom, 400 antes de Cristo, juntamente com esses relatos de Neemias e de Esdras. Esdras restaurou o templo. Neemias restaurou o que, gente? Os muros de Jerusalém. Bom, então vamos falar. Esdras, o templo. Neemias, o muro. Então é importante a gente ligar essas coisas, tá? O que cada um fez nessas três levas, nesses três agrupamentos, três grupos que foram liderados por esses três grandes líderes: Zorobabel, o primeiro, depois Esdras, o segundo, que restaurou o templo, e em terceiro, o terceiro grupo foi Neemias, que restaurou o quê? Os muros de Jerusalém, ok? Então, Malaquias, já falei aqui, papapá. Após esse período, a voz profética silenciou. De acordo com a tradição e a história judaica, não houve nenhum profeta até que João Batista apareceu, anunciando a chegada de uma nova era. Qual é essa nova era? A vinda do Messias de Israel. Quem é esse Messias, gente? Messias Hamashia. Jesus, ungido de Deus. Amém? E ele foi, por isso que Jesus o chama do maior dentre os profetas, porque ele foi quem anunciou a vinda do Cordeiro de Deus,
tira o pecado do mundo. Tá bom? Então vamos lá. Portanto, o Antigo Testamento foi escrito de 1400 a.C. a 400 a.C. Então, um período de quantos anos aí, gente? De 1000 anos, aproximadamente. Quem é que começou a escrever o Antigo Testamento? Moisés. Com o quê? Com Pentateuco, também conhecido como Torá ou a Lei de Deus, tá? Por mais de 20 autores conhecidos e alguns desconhecidos. O Antigo Testamento que possuímos foi convenientemente dividido em 5 grupos de livros. Quais são esses 5 grupos? Nós já ensinamos. Primeiro, Pentateuco, depois os livros históricos, depois os livros poéticos, depois os profetas, depois os profetas. Olha, vocês estão ficando bom. Glória a Deus. Aleluia. Isso, não, mas é isso mesmo, tem que anotar. Hoje eu sei de memória, mas eu tive que ir várias vezes anotar. Não tem problema. Quer anotar de novo? Eu queria. Tá. Então, primeiro Pentateuco. São 5 agrupamentos de livros. Talvez você já escreveu para trás. Tá? Então, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Total de 5 agrupamentos ou divisões, grupos de livros, tá bom? Essa divisão é uma modificação da Bíblia em latim, tá bom? Que foi conhecida como Vulgata. Bíblia Vulgata. A partir da Septuaginta também, né? Foi dividido esses 5 grupos que perfazem um total de 39 livros, tá? Septuaginta, lembrando, foi a Bíblia traduzida para o grego, e a Vulgata foi a Bíblia traduzida para o latim. Escreve aí, Septuaginta, a Bíblia traduzida para o grego. Que tipo de grego? Septuaginta. Vou anotar. É igual se fala, Septuaginta. Septuaginta. É a Bíblia traduzida do hebraico para o grego. Que tipo de grego? Clássico e Koiné. Tinha 2, né? O clássico e o Koiné. Mas aqui a Bíblia foi traduzida para qual grego? Koiné. Tá bom? Aí depois de Jesus, com os pais da igreja, tem uma Bíblia chamada Vulgata, que já foi traduzido do grego e hebraico, né, para o latim, que era a língua predominante do Império Romano, tá? A língua do Império Romano predominante, oficial, era o latim. As pessoas falavam, tá? Claro que cada nação tinha também as suas línguas peculiares, mas a língua oficial do Império Romano era o latim. E quando a igreja se unificou com o Estado, até a Bíblia foi traduzida para a linguagem romana, que é o que a gente conhece como Vulgata. Tá bom? Então, 5 livros da lei, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores. E quantos profetas menores, gente? 12. Vamos, vocês anotaram já isso? Só vou colocar a sigla aqui, tá? 5 Pentateuco, depois 12 históricos, 5 poéticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores, tá? Só para quem quiser anotar aí, é isso aí. Esse é o Antigo Testamento, também conhecido como Velho Testamento, VT ou AT, né? Sim. Vamos lá então, data de composição dos livros do Antigo Testamento.
Em 1400 a.C. surge o que? O Gênesis, o Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, ok? E também provavelmente, segundo dizem os biblistas, eruditos, estudiosos, o livro de Jó. Ele é contemporâneo da época dos patriarcas, né? Talvez da época de Moisés, por isso 1400 a.C. Não se sabe, tá, gente? Isso é suposição. 1350 surge quem? Josué, o primeiro dos livros históricos. Depois vem em 1050 Juízes e Ruth. No ano 1000 a.C. vem os Salmos, ou seja, não todos os Salmos, né? A maioria deles. Lembrando que tem Salmos que foram escritos por Moisés, por exemplo. Então foi escrito bem antes do ano 1000. Mas a maioria dos Salmos foram escritos por Asaf, por Davi, pelos filhos de Coré, que a maior parte do livro de Salmos foi escrito no ano 1000 a.C. Do ano 1000 a 575 começa a surgir 1º e 2º Samuel, escrito por vários profetas, tá? Nós já vimos isso, já falamos sobre isso. E 1ª e 2ª Reis, tá bom? Também nesse período, 950 a.C., surgiu Provérbios, Eclesiastes e Cânticos do... Quem foi que escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos? Salomão, muito bem, grande pregador, né? 750 a 700 a.C., alguns profetas aqui: Isaías, Oséias, Joel, provavelmente, não se sabe, quando tem uma interrogação ali, é que provavelmente, tá? Amós, Obadias, provavelmente também, Jonas e Miqueias, tá bom? Então meio misturado ali, profetas maiores, profetas menores, que foram escritos entre o ano 750 a 700 antes de Cristo. 625 a 575, Jeremias, Naum, Abacuque e Sofonias. Olha que interessante. Então nesse período, né, surgiram esses profetas: Jeremias, Naum, Abacuque e Sofonias. Do ano 600 ao ano 539 surge Ezequiel, né, profeta Ezequiel, os escritos de Ezequiel e Daniel, exatamente, é o período do cativeiro babilônico. E aí, pós-babilônico, ali nas primeiras levas de judeus que vieram de retorno à terra de Canaã, que estava devastada e que foi restaurada, os muros, o templo, vem Ageu e Zacarias. O livro de Esther, ainda no cativeiro, 475, né? Já o cativeiro medo-persa, talvez numa outra região, não da Babilônia, né? Veio Esther, o livro de Esther, escrito provavelmente no ano 475. Aqui tudo é prováveis datas, tá, gente? São estudos arqueológicos, históricos, biblistas, então são prováveis datas. 456 ao ano 400, 1ª e 2ª Crônicas. Crônicas do que, gente? Dos reis de Israel. Olha só, foram escritos bem depois, mas complementam 1º e 2º Samuel e 1ª e 2ª Reis. Tanto é que tu vai ver histórias repetidas entre essas obras. Sim ou não? Escrito pelos profetas também de Israel: Esdras, Neemias e o último deles, Malaquias, ok? No ano 400 antes de Cristo. Então o Antigo Testamento hebraico tem atualmente, ou seja, diante o livro judaico em hebraico, tem atualmente só 3 divisões. Isso aqui é bem interessante. Primeira divisão, a lei. A lei se encontra onde, gente? Os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como a Torá, em hebraico, o Pentateuco, são os livros de Moisés, a lei mosaica. Depois vem os profetas, olha que interessante, os profetas, né? E o terceira divisão judaica é os escritos, que daí são os livros históricos, as crônicas dos reis, assim vai. Bom, há 5 livros da lei, 4 livros de profetas anteriores, 4 livros de profetas posteriores, isso tudo dentro da Bíblia judaica, tá?
Os 12 profetas menores são contados como um único livro. Olha que interessante. Os 12 profetas menores para nós são, dentro da Bíblia judaica, contados como um livro só. Olha que interessante. E 11 livros de escritos, tá? O total de 24 livros, no caso dos livros deles, né? Dos judeus lá, incluem várias disposições exata, ou seja, a ordem deles está diferente da nossa, a organização deles é diferente da nossa organização. A Bíblia hebraica judaica é separada em 3 grupos principais: primeiro a lei, depois os profetas, depois os escritos. São menos livros, não que sejam livros diferentes de nós, é que alguns são agrupados. Como eu falei, os 12 profetas menores estão num volume só, num livro só. Nós os separamos e colocamos um outro agrupamento, quinto, chamado de profetas menores, tá? Então, a organização da Bíblia judaica é diferente da organização da Bíblia protestante, cristã, tá bom? Lembrando que a católica ainda tem um acréscimo dos livros apócrifos. O que é apócrifo, gente? Secreto. A palavra apócrifos significa secreto, tá? Então, olha só, todos esses detalhezinhos, como é legal a gente aprender. Até eu estou aprendendo, esse dia eu não sabia. Estou acabando de aprender com vocês. Fala. Eles não são considerados inspirados por Deus. Sim, exatamente. Para nós, como para o judeu também, nós temos a mesma perspectiva judaica com relação aos livros apócrifos. São livros considerados de valor histórico, mas não são considerados livros inspirados por Deus. Aí talvez você pergunte, mas por que, pastor? Porque todos eles, primeiro, foram inseridos bem depois no cânon, no índice de livros considerados inspirados por Deus, foram inseridos pela Igreja Católica com um propósito de arrecadação e de algumas doutrinas esdrúxulas que já haviam ali dentro do catolicismo, principalmente a questão do culto aos mortos, da oração às almas penadas, essas coisas, o uso de velas, tudo isso está nos livros apócrifos. Então tem vários ensinamentos contrários aos demais livros da Bíblia, não são mencionados por Jesus, nem pelos apóstolos, eles não fazem menção desses livros. Então não tem essa autoridade messiânica, que é de Jesus, e nem autoridade apostólica, além de conter ensinos que são contrários ao restante de toda a Bíblia. E a Bíblia possui uma harmonia plena, maravilhosa. Até as aparentes contradições da Bíblia, na verdade, são complementos e não contradições. Eu citei já alguns exemplos para vocês em aulas anteriores, como por exemplo a questão da justificação pela fé e a questão das obras, né? Nós já aprendemos um pouquinho sobre isso, né? A nossa justificação é pela fé, mas as nossas obras, elas autenticam, legitimam se a nossa fé é autêntica ou não. Entendeu? Então, parece uma contradição essa questão da justificação da fé e da justificação pelas obras, mas na verdade é um complemento entre Tiago e Romanos. Exatamente, Jesus menciona isso. O que é os frutos? São as obras. Entendeu? É a identificação, é a identidade do crente, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pelo seu dia a dia, pelas suas palavras. Entendeu? É a parte externa de uma mudança interior, ou não, ou está tomado pelo pecado, pela carne. Tá bom? Então vamos continuar aqui. A atual divisão tripartite, né, da Bíblia judaica, hebraica aqui, deve-se provavelmente ao uso litúrgico e talvez remonte ao ano 200 depois de Cristo, ou seja, os primeiros rabinos, dentro dos primeiros ali, né, sinédrios, definiram essa organização que os judeus têm até hoje, dentro do local de culto ali, né, judaico e tal. Antes disso também havia uma divisão em 3 partes, juntamente com uma divisão dupla, a lei e os profetas.
profetas, ou seja, até o ano 200 depois de Cristo, só tinha duas divisões, a lei e os profetas. Depois surgiu, por facilitar a parte litúrgica, né, dentro das sinagogas, com os rabinos, os cantores e tal, separou-se em 3 partes, é isso que ele está falando aqui, ok? 2 dos livros mais curtos foram combinados com outros. Joséfo, né, que é um historiador judeu, aproximadamente do ano 70, né, 90 ali depois de Cristo, relaciona 5 livros da lei, 13 profetas e outros 4 livros na terceira divisão, tá bom? Então ele faz menção dessa separação aqui. Nos manuscritos do Mar Morto há uma referência ao conjunto inteiro de livros como a obra de Moisés e os profetas. Jesus também faz essa menção, né? A lei e os profetas. Interessante isso. Jesus fez a menção esse livro, após a sua ressurreição, quando desafiou os apóstolos a crer tudo o que os profetas disseram. Que profetas que Jesus estava mencionando? Os profetas do Antigo Testamento, que falavam acerca de quem? Do Messias prometido de Israel, ok? Lucas 24, 25 fala sobre isso. Os livros apócrifos, que é o que a gente estava falando rapidamente, agora nós vamos mencionar aqui um pouquinho. São outros 7 livros completos e alguns acréscimos que constam da Bíblia Então fala assim: livros apócrifos, Bíblia católica, Bíblia protestante, não tem livros apócrifos. Essa é uma das grandes distinções entre as duas Bíblias, tá? O resto é similar, é parecidíssimo, são Bíblias equivalentes, tá bom? A esses livros, né, chamamos de apócrifos. Se estudarmos a sua origem, entenderemos por que não foram incluídos no cânon protestante. O nome dos livros apócrifos, agora nós vamos falar sobre isso. Os livros apócrifos foram, obviamente, escritos durante um período intertestamentário. O que é esse período intertestamentário? Já falei, gente. É um período de 400 anos de silêncio do que, gente? Da voz dos profetas, da voz profética. Deus se calou de falar com o homem através dos profetas durante esse período conhecido como período intertestamentário. Intertestamentário são o que a gente conhece na teologia como 400 anos de silêncio. Período intertestamentário. Sublinhe, isso é importante vocês saberem. É um período de 400 anos entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, entre o Antigo Testamento e a nova dispensação, a nova aliança, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bom, apenas um deles é datado. 2 livros, a saber, Judite e Tobias, relatam as invasões assírias e babilônicas. Por isso que eu te falei, por isso que eu falei para vocês que tem uma importância histórica, porque relatam invasões assírias e babilônicas. Assírios, só para lembrar aqui em nível de geografia, eram os povos que viviam ao norte de Israel. Tinha a Síria e a Assíria, tá? Síria é o que hoje normalmente a gente chama de Síria, o Líbano e tal, né? Aqueles países ao norte de Israel. E a Assíria já é aquela região do Irã e para lá, mais para a direita, ali no norte de Israel, mais para a direita. Ao lado, exatamente, ó, tem a Síria, que é onde está em guerra hoje, mas aqui está sendo mencionado a Assíria, ou também conhecido como Pérsia, tá? Que é o atual Irã. E a Síria hoje é o mesmo nome, tá? E provavelmente com a junção do que hoje é o Líbano. Só para vocês terem uma noção de geografia do que nós estamos falando, tá? Na esquerda fica a Síria,
que é onde está sendo travadas as guerras. Na esquerda da Síria está o Líbano, ao norte de Israel, fazem fronteira com Israel. Tanto a Síria como o Líbano fazem fronteira com Israel. E existia um outro império, que era o Império Assírio, que antigamente era conhecido como Pérsia, que hoje é conhecido como Irã. E embaixo do Irã está o quê? O Iraque. Tá bom? Mais ou menos ali, etnias aproximadas, né? Próximas umas das outras. Localidades próximas ali. Tá bom? Todo mundo entendeu? Não? Alguma dúvida? Qual é a dúvida? Ficou muito confuso. Não, é que assim, Síria é uma coisa, Assíria é outra. Síria é uma coisa, a Síria é outra. Isso. A Síria é... A Síria da Bíblia é a mesma Síria de hoje. A Síria Só que tem a junção, teria a junção, geograficamente falando, do Líbano. Tá? Que na época não tinha Líbano, era tudo a mesma nação. Eles ficariam, olhando para o mapa de Israel, ao norte, ficariam na esquerda, ou ao oeste. A Síria, onde acontece a guerra. A Síria, onde está sendo guerreada ali, de um lado, né, o Bashar al-Assad, ali, os russos, junto com ele, e aí as nações europeias, por outro lado, tentando destruir ali o Estado Islâmico e tal, toda aquela confusão que a gente está vendo. Tá bom? É esse país. A Assíria é um nome antigo para o reino da Pérsia, que é o atual Irã, também inimigo de Israel, até hoje. Sim ou não? Até hoje inimigo de Israel. Como também era o Egito, hoje já não, o Egito é parceiro de Israel, apesar de ser povos diferentes, povos árabes e tal, né? O Egito hoje tem um pacto, uma aliança de paz com Israel, é diferente, tá bom? E mais para o sul ainda tem a Arábia Saudita, que são os povos árabes, os antigos edomitas, moabitas, todas aquelas nações que estão ao sul de Israel. Tá? Então, ao sul de Israel estava aqui o Egito e a Arábia, o que hoje seria a Arábia Saudita. Que não estão em guerra. Não estão em guerra, não. São considerados países árabes que não têm boa relação com Israel, a não ser o Egito, tá? E os do norte, menos ainda, odeiam Israel. A Irã, se pudesse destruir, se não houvesse a proteção dos Estados Unidos e até do próprio Deus, é óbvio, né? Não é os Estados Unidos que protege Israel, é Deus, né? O Irã, se tivesse a capacidade e pudesse, ele teria destruído vários líderes do Irã, que era o antigo Império Assírio ou Persa, como eu já falei, teriam e desejariam exterminar e assolar e acabar com Israel. Vocês estão entendendo? Isso é geografia, tá, gente? História, um pouquinho de geografia. Todos eles são descendentes de Ismael? É, todos os povos árabes, tá? A maioria deles ali, praticamente todos. Depois houveram misturas com outras etnias e tal. Vocês sabem que no mundo existem só 3 etnias, né? Principais, assim. 3 agrupamentos humanos. Existem o asiático, existem o caucasiano e os africanos, ou africanos em inglês. São os três etnias que existem, e o resto existem outros agrupamentos menores, né? Como por exemplo, nós brasileiros já está tudo misturado. Nós somos uma mistura de caucasiano, com africano, com asiático. Os índios da América são descendentes de asiáticos que subiram na península lá entre a Rússia lá e o Alasca e vieram para a América. É a mesma etnia da China, do Japão, é a mesma raça, né? A antropologia, a sociologia diz que só existem 3 raças. É asiático, teoricamente. Seriam os asiáticos, exatamente. Tanto é que tu pode ver, por exemplo, minha esposa ela tem descendência indígena. Tem muita gente que já confundiu ela com japonesa, porque ela tem o olhinho meio puxado, o rostinho redondinho, baixinho e tal. Vocês estão entendendo? É uma etnia parecida. Você pode ver, você bota um índio de um lado e um japonês mesmo, né? Não é verdade? Tanto é que se confunde às vezes, porque na verdade é a mesma raça. Claro que depois teve a evolução dos povos com o tempo, as línguas e tal. Nós estamos falando da essência da humanidade, tá? Das 3 raças principais. Se pudesse resumir todas as etnias, existem vários grupos étnicos,
né, espalhados pelo mundo todo. Por exemplo, só a Índia tem 6.500 grupos étnicos. Só que dentre esses 6.500, eles fazem parte de um agrupamento conhecido como asiáticos. Os indianos, os chineses, os japoneses, o pessoal da Mongólia, que faz parte hoje da Rússia. E aí, do lado de cá, europeu ali, são os caucasianos. São os brancos. Os negros são os africanos. Africanos. São as raças que desceram para a África. Entenderam? Então, resumidamente, os seres humanos são divididos em 3 agrupamentos principais. 3 etnias. Caucasianos, seriam os brancos europeus, que hoje estão espalhados pelo mundo todo. Inclusive muitos aqui, né, têm descendência europeia. Outros não, outros já estão misturados, né? Caucasianos, africanos, ou africanas, depende da língua que está se falando, né? E os asiáticos, que é a mesma etnia dos índios americanos. Vocês estão entendendo, gente? Antigamente tinha uma ligação entre a Rússia com o Alasca. Então eles migraram pela ligação que existia naquele estreito lá. Não me lembro do nome agora, esqueci. Mas tinha um estreito entre a Rússia e o Alasca. E eles vieram. E aí você vai ver os esquimós, os maias, os astecas, né? Todas essas nações, os incas, os guaranis, os tupis, são tudo do mesmo agrupamento humano. Claro que hoje, quando nós falamos de Brasil, a gente fala de mistura de raça, não é verdade? Eu sou misturado, vocês são misturados. Todos nós temos mistura, entendeu? Todos nós. Eu tenho pelo menos 3 misturas que eu saiba, né? Pode que a gente não sabe. Que é italiano, português e alemão. Mas já está misturado. Entendeu? A minha esposa tem mistura de espanhol com indígena e com negro. Os 3. Tem 3 descendentes. 3 ascendências, né? Para cima. Então já tem mistura de raça. Raça europeia, raça indígena e raça africana na mesma pessoa. Tem as 3 raças na mesma pessoa. Por isso que a gente vê toda essa misturada no Brasil. E tem assim, tem alguma ligação assim, da pessoa ter assim, algo ascendente a isso? Porque, por exemplo, da parte do meu pai. Ligação como? Assim, por exemplo, espiritual? Da parte não, espiritual não. Da parte do meu pai, os Lorde Simão da parte dos judeus. Certo. Sabe? Então, meu irmão teve que fazer isso conosco por causa do nosso sobrenome, já veio de lá mesmo, sabe? Sim. Então, meu pai tinha muito essas coisas, sabe? Os judeus, por exemplo, eles se misturaram nas etnias, tá? Mas a predominância judaica é caucasiana. Ah, é? Sim. E daí eu fico percebendo com as... Mas existem judeus africanos, por exemplo, existem judeus asiáticos. Entendeu? Existem dentro do grupo judaico. Se você for para Israel, você vai ver moreninhos, negros, você vai ver judeus, hebreus, de descendência hebraica, com essas 3 raças aí representadas. Só que predominantemente os judeus são caucasianos, porque eles, na diáspora judaica, no ano 70 depois de Cristo, eles foram para as regiões da Europa e principalmente ali para a região da Rússia, Ucrânia, toda aquela região, Polônia, Alemanha, se dispersaram, que é onde hoje a predominância é caucasiana. Entendeu? Todo mundo entendeu? Claro que teve uma misturada e sempre teve entre os povos. Tá? Eu estou vendo uma série bem interessante. Quem tem Netflix aqui, tem uma série bem legal chamada Red Tent. Red Tent é o nome, Tenda Vermelha, que fala sobre a história de Jacó, de José e de Diná, que foi a única filha de Jacó. Uma história assim, bem interessante. Tem alguns relatos que, claro, tem respaldo bíblico e outros já é invenção novelística ali para criar um enredo, né? Mas é bem legal. Eu e a Su assistimos agora esse final de semana, a gente chorou, tudo é bem emocionante, assim, para quem lembra, né, das histórias
dali do Antigo Testamento, de repente vê aquela cena assim, emotiva, a gente chorou direto, vários momentos da série a gente chorou, assim, bem legal, né? O encontro da filha com o pai, né? A relação dele, de Jacó com José, né? Que era o seu filho favorito, o reencontro de Jacó com Esaú, nossa, ali foi tremendo. Então são séries legais assim, que dá pra gente assistir, né? Eu gosto de assistir muito as séries, principalmente de Roma, só tem que cuidar, tá, gente? A Netflix hoje também tem muita cena de sexo no meio das séries, e a gente tem que ficar botando pra frente sempre, porque infelizmente o diabo, essa daí até que não tem tanto, graças a Deus, essa daí tem pouquíssimas cenas assim, e é mais discreta. Qual que é o nome da série? Red Tent, tenda vermelha. Aqui, ó, vou anotar. Mas é bem legal, porque fala da história de Jacó, de José, dos 12 filhos de Jacó, e da única filha de Jacó, que é Diná. Na verdade é uma história contada a partir de Diná, da única filha de Jacó. Que a Bíblia fala algumas coisas, mas fala bem pouco. Entendeu? Então é bem interessante. Red, que é vermelho, né? Tent, que é tenda. Esse é o nome da série. Tem uns 4, 5 episódios, mas é emocionante, muito bem feito, foi feito por uns canadenses. Tem várias séries da Netflix, não sei se vocês já viram, que são séries feitas por canadenses, patrocinadas pelo governo canadense, né, de Quebec, ali, de Canadá. Nossa, são séries assim maravilhosas. Eu gosto de assistir todas as medievais, né? As antigas. Só tem que cuidar com aquela coisa que eu falei, tá? Todas as séries hoje da Netflix, a maioria delas tem muita cena de patifaria. Tem algumas até que eu assisti que eu fiquei horrorizado, que não dá para assistir com criança, que são cenas que você realmente tem que mandar para frente, são cenas de sexo explícito. Então o cristão tem que tomar bastante cuidado, tem que estar com o controlezinho ali. Não, mas não dá para mandar para frente, ele vai mais rápido, né? Ou ele dá um pulo, né? Alguns controles dão um pulo. Tem que prestar atenção nisso aí, principalmente com relação a crianças, tá? Evitem assistir essas séries com crianças, porque tem cenas pesadas, infelizmente. Que hoje o diabo está usando essas coisas também para fomentar, né, a maldade. Mas são histórias interessantíssimas, tá? Tem Roma, Império de Sangue, que é outra série muito boa. Tem Vikings é muito boa. Tem umas séries medievais chamado The Tudors, que é a família de reis da Inglaterra. Tem uma série do rei Francis chamado The Reign, o Reino. Também são séries bem legais, assim, porque fala de como é que eram. Eu gosto muito de história, eu gosto muito dessas coisas, vocês já viram, né? As mencionam, então é interessante porque ele ensina, você visualiza a história. Então você vê como eram os costumes, as vestimentas, a linguagem, como é que eles faziam, como é que era naquela época, os relacionamentos, o casamento e tal. Mulher não valia nada praticamente, principalmente mais para trás, né? Então a gente fica aprendendo essas coisas, bem interessante, tá? Só tem que cuidar com essas coisas que eu falei. Essas cenas aí, tem umas séries que são terríveis. E aí você tem que ficar com o controlezinho passando para frente, tá bom? Vamos voltar para cá, que aqui a palavra de Deus é uma bênção. Não tem erro. Os livros apócrifos, já falei, né? Vamos lá, outros dois, 1º e 2º Macabeus, lá no primeiro parágrafo, lá em cima, relatam a guerra da independência dos judeus, por volta de 165 a.C. Ainda outros dois livros, né, são livros de sabedoria, é o livro de Eclesiástico e o livro de sabedoria de Salomão, isso. Um deles é um adendo, né, um acréscimo ao texto de Jeremias. Há também acréscimos curtos ao livro de Esther e de Daniel, ou seja, tem capítulos a mais na Bíblia
católica acréscimos que foram feitos na Bíblia deles, que na nossa não tem. Por que na nossa protestante não tem? Porque para nós a referência do Antigo Testamento é o povo judeu, é o povo hebreu, é o que eles consideram como livros inspirados por Deus. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, não é verdade? Então, o que eles consideram, nós consideramos. O que eles não consideram, é claro, não ser o Novo Testamento, que eles não consideram, nós consideramos, não é verdade? Mas quando se trata do Antigo Testamento, os mesmos capítulos, livros deles é igual à nossa Bíblia protestante. Entenderam? Todo mundo entendeu? Então tem esses 7 livros a mais e tem pequenas porções de acréscimos no livro de Esther e no livro de Daniel, ok? Os outros livros escritos nesse período não são aceitos pelos católicos, nem pelos protestantes. Eles relatam da história, do pensamento do período intertestamentário, ou seja, existem outras obras que surgiram, que foram escritas nesse período que a gente considera de 400 anos de si, que tanto o católico quanto o protestante não considera como livros inspirados por Deus, tá? Entre eles estão o livro de Enoque, o livro de Jubileu e o Testamento dos 12 Patriarcas. São obras que existem até hoje nas grandes bibliotecas, né? De Oxford, Biblioteca do Vaticano, biblioteca, né? As principais aí, americanas e tal, tem essas obras lá. E algumas talvez até disponíveis na internet, já traduzidas para outros idiomas. Haviam fragmentos deles, ou seja, desses livros, entre os manuscritos do Mar Morto. Esses livros não foram aceitos como parte das Escrituras. Tem seu valor, mas não constam do cânon. O que é a palavra cânon, gente? Livros considerados o quê? É o índice de livros considerados inspirados por Deus. Essas palavras a gente tem que memorizar. Por isso anota, não se esqueça, porque quando alguém pregar, falar, você ouvir, alguém te perguntar, você vai saber falar. São conceitos importantíssimos, são conceitos chaves dessa matéria que nós estamos estudando, que é a introdução à Bíblia. Por isso que eu repito várias vezes, para você já. Pastor, o que seria mesmo? Como? O que seria mesmo? Cânon é o índice de livros considerados inspirados por Deus. A palavra cânon significa em grego índice. A tradução literal da palavra cânon é índice. É índice, tá? Por isso cânon, uma palavra grega, tá bom? Índice dos livros considerados inspirados por Deus. Isso eu não acho. Hã? Mas isso Não, mas tem. Então escreve de novo. Quanto mais escrever, lembre-se, gente, que é melhor uma caneta e um papel do que uma memória. Esquece. Cânon, então, Né? Cânon é o é o índice de livros considerados inspirados por Deus. Vamos lá então. Joséfo, para terminar aqui. Joséfo, historiador judeu. Isso aqui é um cara muito importante dentro da história judaica, dentro da história protestante, dentro da história universal. É um grande historiador judeu. É considerado um dos maiores, se talvez o maior historiador judeu, Flávio Joséfo. Tá bom? Como podemos ter certeza, aqui em cima aqui, Joséfo. Como podemos ter certeza de que esses livros não deveriam ter sido incluídos no cânon do Antigo Testamento? Essa é a pergunta. É certo que não constavam das escrituras aceitas e usadas por Cristo e pelos apóstolos. O historiador judeu Joséfo, que escreveu por volta de 90 depois de Cristo, viveu durante a época da queda de Jerusalém, no ano 70 da nossa era, ou seja, depois de Cristo. Ele relata em sua autobiografia que o imperador Tito lhe entregou os rolos sagrados. Que rolos sagrados são esses, gente? O Antigo Testamento, tá? Porque o Novo ainda estava sendo escrito, que haviam sido retirados do templo de Jerusalém, quando este foi pilhado pelos soldados romanos.
Josefa era um indivíduo qualificado para conhecer o cânon vigente nos dias de Jesus. Vocês estão entendendo? Cânon aqui de qual? Do Novo ou do Velho Testamento? Esses rolos que foram achados e tal, que Josefa relata. Antigo Testamento, porque o Novo ainda estava sendo escrito. Foi escrito até o ano 95 depois de Cristo. Por exemplo, tem cartas de Paulo que foram escritas no ano 67, 66 depois de Cristo. E Josefa aqui, ano 70. Então ainda estavam sendo escritos os evangelhos, todos esses que a gente tem na nossa mão, do Novo Testamento. Ok? Olha só o que ele diz, que ele afirma aqui. Não temos um sem número de livros que discordam e contradizem um ao outro, mas sim apenas 22 livros que contêm todo o registro dos tempos passados. Por que 22 aqui, gente? Lembrando que a organização judaica é diferente das 39 nossas, tá? Para não causar confusão na cabeça de vocês. A nossa Bíblia está separada em 39 livros. Por quê? Vou dar um exemplo que eu já falei. Os 12 profetas menores, para o judeu é um livro só. Está tudo condensado num livro só. Por isso que está 22 aqui, menos do que os 39 nossos, tá? Só para vocês entenderem o que ele está falando aqui. Desses 5 são da autoria de Moisés. Está falando o quê? Do Pentateuco, ou também conhecido como a Torá. E trazem as leis e as tradições a respeito da origem da humanidade, até a morte desse patriarca. Que patriarca é esse, gente? Moisés escreveu a Torá. Esse intervalo de tempo corresponde a pouco menos que 3.000 anos, da morte de Moisés até o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, sucessor de Xerxes. Os profetas que vieram depois de Moisés escreveram em 13 livros o que ocorreu naquela época. Os 4 livros restantes contêm hinos a Deus e preceitos para a conduta humana. O que ele está falando aqui? Dos poéticos. Não é verdade? 4 por quê? Porque provavelmente algum deles estava embutido. Talvez Eclesiastes junto com Provérbios, ou Cantares junto com Eclesiastes. Por isso 4 que para nós são os 5 poéticos. Entenderam? É verdade que a nossa história tem sido minuciosamente registrada desde Artaxerxes, que era um rei, né, medo-persa, porém não se considera que possua a mesma autoridade atribuída aos escritos anteriores de nossos antepassados. Isso se deve ao fato de que não houve uma sucessão exata de profetas desde aquela época. Aqui está falando dos 400 anos de silêncio, do período interbíblico. Nossa atitude para com esses registros demonstra claramente a forma como contamos esses livros de nossa nação em autoestima. Durante todas as épocas passadas, ninguém teve a ousadia de acrescentar nem de retirar algo deles, muito menos de introduzir qualquer mudança nesses livros. É algo natural para todo judeu, desde o seu nascimento, apreciar esses livros por conterem doutrinas divinas, segui-los fielmente e, se necessário, estar disposto a morrer por... Olha que tremendo. Eu tenho uma das obras de Flávio José, chamada O Livro dos Hebreus. É uma obra desse tamanho assim. Tem para vender, tá? Custa uns 90, 100 reais. E fala dessa história toda, desde a época de Abraão e tal, até o ano 70, 90 depois de Cristo. Um relato do que ele ouviu dos seus mestres judeus, dos historiadores judeus, e ele relatou numa obra completa, até da época de Daniel, todas, é como se fosse uma obra histórica paralela à Bíblia. Bem interessante, grosso assim. Não deu para ler toda a obra, porque é enorme, mas eu já li um terço mais ou menos da obra. É bem interessante, bem legal. Como? Imagino que deve ser muito difícil de entender o contexto. É assim, tem que ter um vasto conhecimento bíblico e um pouco histórico, tá? Mas é interessante que dá algumas ferramentas históricas para histórias bíblicas, né? E claro que a gente não considera um livro inspirado por Deus,
não se compara com a Bíblia de maneira nenhuma, mas é um livro paralelo. Quem gosta muito de usar os livros de Flávio José são os assembleianos, para trazer elementos que estão misteriosos da Bíblia, ou omitidos, ou que não se sabe, a Bíblia não menciona, e aí ali em Flávio José, às vezes, ele relata fatos, histórias, contos, situações que ele ouviu, né, dos seus mestres ali, e que ele relatou nessa obra como um livro paralelo à Bíblia, né? Então eles usam bastante isso, né? Até para impressionar na hora da pregação. Não, é verdade. Você vê vários pregadores aí, assembleianos, você vai ver bastante isso. Também alguns batistas, né, presbiterianos também fazem isso, mas menos, eles são mais cautelosos, né? Os assembleianos usam bastante, tá? Os assembleianos mais eruditos, mais estudados, pessoas mais teólogas e tal, tá? Tem a utilização disso aí. Beleza, gente? Então, acabamos aqui, vamos parar por aqui, tá bom? Então marquem aí no seu materialzinho para a gente continuar outra aula aí, outra hora, terminar isso aqui. Não dá tempo de terminar, infelizmente, eu queria terminar, mas